Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos do nosso corpo e da nossa mente para entender tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para a sua vida. Quero aqui desde já dar as boas-vindas para você que está participando conosco ao vivo. Que Deus enche o teu coração de graça, que Deus venha te abençoar nesta manhã. E você também que está assistindo aí posteriormente, que de igual modo você seja impactado positivamente pela palavra e venha receber tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Quero aqui pedir também a sua colaboração e a sua ajuda, curtindo as mensagens, compartilhando para que mais e mais pessoas possam ter acesso a ela, e assim possamos evangelizar, alcançar aí tantos corações aflitos que precisam de uma palavra de consolo, uma palavra de motivação, e também muitas vezes precisamos de uma exortação, aquele puxãozinho de orelha para poder colocar a nossa vida no prumo. Bom, muitas vezes quando olhamos para situações da vida, existe uma palavra que se chama merecimento. Quando a pessoa ela faz algo ou ela desenvolve alguma atividade, ou ela cumpre uma série de tarefas, enfim. Então, através desse merecimento, meritocracia, ela consegue conquistar determinadas coisas na vida. Às vezes pode ser, por exemplo, no trabalho, para que ela seja promovida, ela precisa merecer desenvolver ali algumas atividades que a empresa vai ver como positivas, vai ver como proatividade, como um esforço extra, para que essa pessoa alcance. O treinamento canino, ele é feito por merecimento. À medida que o animal executa algo, ele recebe ali uma recompensa daquilo que ele fez, e assim o adestrador vai doutrinando aquele animal também nessa questão do merecimento. Você faz algo para poder receber algo. E eu estou falando isso porque, se nós olharmos para a nossa vida de um modo geral, essa doutrina, essa cultura do merecimento, ela está impregnada em todas as áreas. Nós podemos observar isso em várias situações, inclusive dentro de muitas igrejas. Antes de você se tornar um líder, antes de você ser ali um ministro, um diácono, um presbítero, até mesmo um pastor, você precisa demonstrar merecimento. E não há nada de errado nisso. Isso faz parte da vida, faz parte da cultura, faz parte da nossa sociedade. De fato, as pessoas elas analisam o procedimento da vida de cada um por aquilo que eles fazem, até uma forma também de julgar as intenções, de ver se realmente a pessoa ela tem uma predisposição para realizar uma atividade, para realizar algo, para só assim ela poder merecer algo, merecer um cargo, merecer algum tipo de recompensa, de prêmio, enfim. Então, está tudo certo. Porém, quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos um texto bem interessante que vai na contramão dessa cultura a qual nós pertencemos, quando fala a respeito da salvação. E esse texto se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que ele nos diz o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna. E não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Observe a simplicidade, né, nesse versículo, naquilo que eu e você precisamos fazer para não sermos julgados, né, e termos acesso, né, à vida eterna. Ele diz duas coisas, né? Em verdade vos digo que, primeiro lugar, quem ouve, né? Então, se eu ouvir a palavra de Deus, se eu ouvir o seu evangelho, se eu ouvir tudo aquilo a respeito, né, de que Jesus fez, da sua vida, dos seus milagres, mas principalmente da sua morte na cruz, que ali existe um significado e uma implicação, né, muito forte para a vida da humanidade, porque foi na cruz que Jesus pagou um preço pela minha e pela sua vida, né? Foi ali que ele cumpriu a vontade de Deus, né, de restaurar o homem, restaurar o relacionamento do homem com Deus, né? A gente vem de uma natureza pecaminosa, de uma natureza caída, né? A Bíblia diz que em pecado nós fomos concebidos, ou seja, a gente já nasce morto espiritualmente, nós somos criaturas, né? Mas existe um momento da vida, né, onde nós temos esse acesso de nos tornarmos filhos de Deus, e isso é graças à cruz de Cristo. Então ele fala assim: se você ouvir a minha palavra, ou seja, se você ouviu a pregação, se você ouviu o evangelho, e se você crê, né, então ouvir e crer aqui a gente pode trazer uma compreensão mais profunda dela, crer no sentido de nós acreditarmos a Deus, né, o seu plano de salvação, ou seja, crer que foi Deus quem enviou Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Ou seja, aqui nós temos a abordagem, né, de um Deus, sim, supremo, de um Deus grande, de um Deus único, mas que se fez carne, que habitou entre nós, ou seja, sofreu as nossas dores, né, padeceu as nossas lutas, né, sentiu ali na carne todo o nosso sofrimento, né, mas ele veio no sentido que de nos resgatar, né? Então, eu acredito a Deus, eu entendo que essa sim é uma obra de Deus, não é uma obra do acaso, não é uma obra, como eles poderiam fazer uma leitura, né, do homem Jesus, né? Não foi simplesmente o homem Jesus, né, esse rei, intitulado rei, que morreu pela humanidade. Não, esse Jesus, ele era Deus, né? Ele era o próprio Deus, ele foi enviado por Deus, né? Nós cremos em uma trindade, Deus Pai, Deus Filho Jesus e o Espírito Santo. Então, acreditar a Deus, essa verdade, acreditar a Deus essa obra, é o que nós precisamos para sermos o quê? Livrados, né, do julgamento final e para que nós possamos viver eternamente. Então, volto aqui a repetir. Nós precisamos apenas ouvir e crer. Crer também, aprofundando mais um pouco, está relacionado à fé, né? A gente ter fé, acreditar através da fé, nisso que eu acabei de falar para vocês, né, que Deus enviou Jesus. E aí, se nós entrarmos no campo da fé, existe aí também uma série de outras questões, né, que a fé sem obras é morta, enfim. Então, a fé, ela nos leva sim à ação, certo? Mas o interessante é que em nenhum momento, se você ler aqui a passagem, né, em nenhum momento a Bíblia diz que se você fizer boas obras, aqui não diz se você for bom com o próximo, aqui não diz se você frequentar assiduamente as reuniões na igreja, aqui não diz se você for um dizimista fiel, né? Ou seja, não existe meritocracia quando se fala em salvação. Por isso a palavra de Deus, ela foge
da nossa cultura, onde para receber algo eu preciso fazer algo, né? Eu preciso ter o merecimento de um cargo, de um prêmio, de uma atenção, ou seja lá o que for. E nós vemos isso porque durante ali a crucificação, quando Jesus estava ali no meio de dois ladrões, por que um desses ladrões ele foi salvo, né? E por que a gente sabe que ele foi salvo? Porque Jesus mesmo falou que ainda hoje ele estaria no paraíso. Ou seja, esse homem, ele simplesmente, ele ouviu, porque ele tinha ouvido tudo aquilo que estava acontecendo, ele ouviu a respeito de Jesus, dos seus milagres, ele ouviu que Jesus, né, era o Filho de Deus, que, né, tinha vindo para os seus, mas os seus não receberam. Então ele tinha essa noção, porque ele ouviu o Evangelho. E não apenas ele ouviu, mas ele creu, ainda que pendurado no madeiro, ainda que sentenciado ali, né, e cumprindo a sua sentença de morte, ele creu no seu coração que Jesus, de fato, ele era um homem bom, ele era o Filho de Deus, ele era enviado, né, pelo Pai. E naquele momento, sem passar por julgamento nenhum, Jesus não falou, tudo bem, você creu que eu sou o Filho de Deus, mas antes vamos passar ali no tribunal, que a gente precisa julgar a sua vida, ver o que você fez de bom, o que você fez de ruim, né? Não houve isso. Ele simplesmente falou, hoje você estará no paraíso comigo, né? E automaticamente esse ladrão ele foi promovido para a glória, né? Ele foi promovido para a eternidade. Eu sei que essa é uma palavra que intriga muitos líderes religiosos e algumas doutrinas religiosas, né, que colocam às vezes certos pedágios para que eu e você adentremos ao céu, né? Colocando que muitas vezes para que eu e você sejamos salvos, a gente precisa ter uma vida X, ter uma vida Y, a gente precisa se vestir, né, de maneira tal, a gente precisa usar coisas tais. E isso é uma inverdade, porque embora seja importante sim, nós temos um procedimento santificado, um procedimento santo, né, e a Bíblia está cheia de orientações nesse sentido. Porém, essas coisas não estão relacionadas à salvação, né? Elas não estão relacionadas à salvação. Não é simplesmente se um pecado impedir eu entrar no céu, eu e você entrarmos no céu, então a palavra de Deus é mentirosa, porque nós estaríamos afirmando que Deus não tem poder para te salvar e para me salvar. Ou seja, mediante qualquer pecado ou qualquer situação, se eu perder a minha salvação, a verdade seria que ninguém iria para o céu, porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos. E aqui eu estou falando pecado não apenas aqueles pecados viscerais, né? Aqueles que estão escancarados, né? Aqueles que são mais expostos na vitrine, né? Ao pecado da luxúria, o adultério, o desvio de verba, às vezes até dentro da igreja, pedofilia, né? Não estou falando desses grandes pecados, estou falando daqueles pequenos pecados que muitas vezes a gente nem percebe, como a glutanaria, né? Então, quantas vezes numa refeição, né, numa simples refeição, eu e você podemos estar pecando e nem sabemos, né? Porque estamos exagerando ali em algo além da medida, né? Então observe que tem muitas coisas nas nossas vidas que elas fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa rotina, mas que se eu exagerar, né, ou se eu não colocar aquilo na medida certa, da maneira certa, eu estou pecando, né? O simples fato, às vezes, de eu comentar sobre a vida de alguém, ou apontar os erros, ainda que seja na minha mente, né, eu posso estar pecando, né? Então,
imagine se nós não conseguíssemos, se nós não tivéssemos acesso a Deus, né, à eternidade por causa desses pecados, né? O nosso assunto hoje aqui não é o pecado, a gente pode trabalhar esse tema até numa outra situação, mas o que eu quero que você entenda, que a simplicidade do Evangelho está em justamente o quê? Em crer na palavra de Deus, ouvir e crer. Se você ouve e se você crê, você é uma pessoa salva. Você é uma pessoa liberta em Cristo Jesus. Aqui não está falando, inclusive, vou mais a fundo, não está falando nem em batismo, né? Existem algumas igrejas aí que pregam que o batismo é para salvação. E eu quero deixar aqui um esclarecimento para você, um entendimento bíblico, que o batismo, pessoal, ele é uma confissão pública de fé, né? Você está confessionando que você agora é um seguidor, uma seguidora de Jesus, né? Que você recebeu Jesus no seu coração. Mas o batismo não é para salvação. Inclusive, uma pessoa pode até ser batizada, mas se no fundo do coração ela ali não creu em Jesus, ela está fazendo aquilo simplesmente por aparência, né, ou por interesse, como acontece. Eu não quero aqui jogar uma palavra de juízo, né, mas, por exemplo, na classe política é muito comum, em época de eleição, você ver político na igreja, inclusive se batizando, né? E eu me pergunto, será que às vezes esse batismo ele é realmente uma confissão genuína? Será que essa pessoa de fato aceitou Jesus? Ou ela está ali se batizando por um interesse meramente político, né? Para poder receber voto daquela igreja, daqueles fiéis? Você entende como as coisas elas podem, se não forem bem colocadas, elas podem trazer confusão? E dentro dessa confusão, eu sei que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas ficam com dúvida da sua salvação, muitas pessoas têm dúvida se verdadeiramente Deus as ama, se Deus tem um lugar reservado para elas no céu. Então eu quero dizer aqui em nome de Jesus e afirmar na sua vida que se você crê na palavra de Deus, se você ouviu em primeiro lugar, né? O evangelho que está aqui, ó, escrito nesse livro. Não estou falando aqui de apócrifos, né, de coisas que estão fora da Bíblia. Mas se você ouviu a palavra de Deus, se você creu nela, né, então verdadeiramente você é um filho, uma filha de Deus. Você tem sim um lugar reservado no céu, né? Você não passará pelo julgamento, e não sou eu que estou falando isso, né? É a própria palavra de Deus que está nos afirmando. Então, que nessa manhã você tenha essa certeza, essa convicção, e que você faça bom uso, né, dessa promessa aqui que Deus te deu. Fazendo bom uso de qual forma? Sendo uma pessoa grata, sendo uma pessoa amorosa, sendo uma pessoa que honra a Deus e a sua palavra, sendo uma pessoa que ama ao próximo, ama a sua família, né? Uma pessoa que tem a sensibilidade para com a viúva, para com o órfão, ou seja, para aqueles mais necessitados. Que você possa ter um coração inclinado para os marginalizados em todos os sentidos. Não estou falando só o marginalizado socialmente, financeiramente, mas às vezes aquela pessoa que é marginalizada dentro da própria igreja, né, que não é incluída ali nos grupos, que não é incluída nas conversas, nos compartilhamentos, enfim. Então, viva essa palavra, né? Busque o que nós temos falado aqui, busque a Deus, busque transbordar o amor, busque a paz, busque ser uma ovelha mansa, humilde, né? Uma pessoa que planta, né? Semeia coisas aqui na terra, mas que serão colhidas na eternidade. Porque a nossa vida aqui, querido, ela é passageira, né? Nós somos aqui apenas passantes nesse mundo, né? O nosso lugar não é aqui. Por isso que Deus não colocou raízes nos nossos pés, né? Senão a gente ficaria plantado aqui na terra. Não, a gente não tem raiz. Nós vamos para a eternidade, sim.
nós vamos para o céu e nós vamos participar do cumprimento dessa palavra, onde reinaremos com Ele. Que vocês possam ter uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira de muita graça, né? De muita paz no coração, que vocês possam desfrutar cada vez mais do amor de Cristo, da sua graça e daquilo que Ele tem feito na vida de vocês, né? Que Deus também, não sei qual que é a realidade da sua casa, mas que Deus possa alcançar os homens da sua casa, o seu marido, se ele ainda não é salvo, o seu filho. A gente vê muitas mulheres aqui no grupo, né? E por um lado a gente se alegra, mas por um lado eu confesso que eu fico triste de não ver mais homens, né, se alimentando da palavra. A gente não vê aqui sacerdotes, não sei por que motivo, mas a gente ora a Deus, né, para que haja um despertamento também na vida dos homens, para que eles possam se atentar para as verdades do Evangelho, que eles possam se atentar, né, para o seu papel aqui na terra, diante da sua família, diante da igreja. Inclusive, eu quero abrir aqui um parênteses, tá? Me lembrem, de repente no próximo devocional, eu quero falar algo muito importante, né? Para você, mulher, sim, mas é a respeito dos homens. Eu não vou falar agora porque o nosso tempo já está estourando um pouco, mas que Deus guarde o seu coração, tá? E que essa palavra ela lhe traga fé, lhe traga esperança, lhe traga a certeza de que você está em Cristo Jesus, que você está firme, né, na rocha, que Ele é quem te sustenta, que Ele é quem te galardoa, que é Ele quem vai à frente das tuas batalhas, é Ele quem te dá o livramento, e basta você crer e confiar nele, no Filho do nosso Deus Altíssimo. Eu creio que Deus trará. Jesus os abençoe, né? A Ju colocou, a Janúzia, Deus é o motivo pelo qual continuo forte hoje. Amém. Deus abençoe o seu dia, Deus seja louvado em todo o tempo. Beijo no coração de vocês e nós nos encontramos aí nos nossos próximos vídeos.